Não dá para eu chamar o próximo tema, que inclusive tem a participação da nossa reportagem. O Supremo Tribunal Federal tem data para retomar o julgamento sobre o porte de drogas para consumo pessoal. Quem traz as informações é a Janaína Camelo, que está já ao vivo aqui. Janaína, qual que seria essa data, hein? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no 3 em 1. É na próxima quarta-feira da semana que vem, no dia 6 de março, foi a data escolhida aí pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. E foi anunciada essa data, então, hoje. E como você disse, a retomada do julgamento, né? Porque esse julgamento, a gente sabe que ele foi suspenso em agosto do ano passado, depois de um pedido de vista do ministro André Mendonça, o pedido de vista que serve aí para analisar melhor o processo, né? Então agora ele devolve esse processo para que os demais ministros então possam continuar votando. Até agora, Evandro, temos 6 votos, 5 votos pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e 1 voto contra. Então, esse julgamento na quarta-feira, ele vai ser retomado aí com o voto do ministro André Mendonça, que já é sabido que ele tem um posicionamento mais conservador em relação a esse assunto, né? Além de André Mendonça, faltam votar também os ministros Cássio Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli e também a ministra Carmen Lúcia. O ministro Flávio Dino, mais novo, ele não vota porque a ministra Rosa Weber, quem antecedeu ele na cadeira do plenário, ela já deixou o seu voto aí antes de aposentar. Então, do que trata exatamente esse julgamento? É um recurso que discute se o porte de drogas para uso pessoal pode ser considerado crime ou não, porque hoje a lei de drogas criminaliza aí com penas alternativas, neste caso, né? Então, medidas socioeducativas, advertências ou então prestação de serviços. Então, a atual lei diz o seguinte, que pode ser punido com essas penas alternativas quem comprar, portar ou transportar drogas para consumo pessoal ou também quem cultivar ou colher plantas destinadas à preparação de pequena quantidade. Os ministros que votaram pela descriminalização justificam o seguinte, que criminalizar o consumo pessoal afronta a autonomia individual do cidadão e aumenta o estigma sobre o usuário, além de dificultar o tratamento aos dependentes. O único voto pela criminalização, por manter como está, é o ministro Cristiano Zanin. E ele disse considerar que, deixando de ser crime, isso poderia aí agravar os problemas de saúde pública em relação aos dependentes. E aí, Evandro, além disso, nesse julgamento, os ministros também decidem a quantidade de droga que pode ser considerada uso pessoal e aí diferenciando de traficante, porque hoje quem decide isso é o juízo da causa. Né, Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Deixa eu já colocar aqui para o nosso debate. Como que vocês avaliam essa discussão em torno do porte de drogas para consumo pessoal e justamente essa dualidade entre a discussão que acontece no Supremo Tribunal Federal e aquilo que o Legislativo gostaria de trazer para si, Luiz Felipe Dávila? Este é um assunto que tem que ser tratado no Poder Legislativo. O Supremo só pode se manifestar sobre esse assunto após a decisão do Poder Legislativo. Isto é o que nós chamamos de abuso de poder. É, mais uma vez, o Supremo legislando no lugar da Câmara e do Senado. Tem que esperar a decisão acontecer lá. É lá que tem que ter modificação da lei, não é no Supremo. E você acha que a Câmara e o Senado querem debater isso? Ou ela acabou deixando um vácuo de poder ali? Mas este é um ponto importante. Se o Senado e a Câmara não quiser debater esse tema, é porque eles acham que esse tema não é para ser debatido. E isso também faz parte da alçada do Poder Legislativo. Então, este aí é o caso típico de invasão do Supremo Tribunal Federal da competência do Poder Legislativo. Nós temos de esperar as coisas. Não tem esse vácuo e ter que entrar, atropelar e sair legislando. Não é uma questão urgente, é uma questão de costumes que tem que levar em consideração quem tem voto. Essa é uma manifestação para aqueles que têm voto popular, não para aqueles que não têm voto nenhum. E vai decidir em nome do povo, quando a casa do povo é o Poder Legislativo. Agora, Langani, eu sei que você concorda muito com essa fala aqui do Dávila, mas a gente lembra que o Supremo Tribunal Federal não simplesmente vai lá e entra no meio da ação e fala, eu quero julgar isso. Não, ele precisa ser provocado. E ele foi provocado.
Essa demora do Congresso, você acha que facilita essa provocação ou a gente precisa separar ambas as coisas e mesmo assim o Supremo Tribunal Federal entender que, opa, esse assunto aqui não é da minha competência? Então, veja, Evandro, a demora representa também um anseio da sociedade. Não é interesse da maior parte da sociedade colocar isso em votação. Não tem essa urgência por parte da sociedade em descriminalizar as drogas. Muito pelo contrário, eu arrisco dizer aqui que se a gente fizer uma pesquisa, deve dar 90% falando que tem que criminalizar ainda mais as drogas. A população, ela é bastante conservadora nesse sentido, principalmente a população mais pobre, que tem ali os seus filhos vítimas do tráfico de drogas e sabe que quando a família entra no consumo de drogas, tem a sua vida devastada. Então, assim, por que a gente tem que sempre escolher o caminho errado, Evandro? Veja o cigarro. O cigarro é um exemplo onde houve propagandas duríssimas, impostos pesados, multas e hoje diminuiu o consumo de cigarro porque deixou de ser cool, deixou de ser bacana. E com a droga é exatamente o contrário. Há essa pegada da glamourização, do cool, do legal. E aí a gente sabe as consequências da descriminalização das drogas. Não é menos consumo, é mais consumo. Isso é devastador para a sociedade. O Felipe Monteiro estava reagindo bastante ali durante a fala do Gani. Então, Segarra, eu vou abrir o espaço para ele e depois eu quero te ouvir também. Claro. O que foi, Felipe Monteiro? Você acha que há muita hipocrisia em torno desse debate? A hipocrisia total. Não é? Discordo completamente do Dávila e discordo completamente do Gani. Por quê, Ideias completamente Monteiro? Ultrapassadas. É bom lembrar que o Congresso Nacional aprovou a lei antidrogas em 2006. E a lei antidrogas de 2006, no artigo 28, já tinha a discriminação entre usuário e traficante. Já tratava de forma diferente quem era usuário e quem era traficante. O problema é que não houve nenhum tipo de regulamento ou de legislação infraconstitucional de modo a identificar quando que uma pessoa é considerada traficante e quando uma pessoa é considerada usuário. Não é? Então, a regra geral, no estudo que foi feito pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é que a autoridade policial, quando decide se a pessoa é usuária ou traficante, ela decide isso de acordo com a cor da pele da pessoa, nível de escolaridade da pessoa e lugar onde a pessoa mora. Ou seja, pobre é tido normalmente como traficante, negro é tido normalmente como traficante e quem mora na favela é tido normalmente como traficante, independente de quanto de droga que ela carrega. Moderninho, Felipe, isso é uma falácia. Vou continuar. Não, o moderninho, isso é uma falácia. Sabe por quê? Porque a polícia leva em conta critérios técnicos, o local, a quantidade, se tem rádio ou não. Ninguém vai preso nesse país por consumo de drogas. As pessoas na Avenida Paulista vou te dar um dado. Fumam maconha e não acontece nada. Posso te dar um dado? Na Vida Paulista, exatamente, na Vida Paulista, pessoal... Não! Concordo contigo. Na Vida Paulista, o pessoal consome maconha, não acontece nada. Em Parelheiros, acontece. Ela é presa como traficante, eu vejo diversas não como usuário. Sociais consumindo maconha na Avenida Paulista. Na Paulista, certamente não vão preso. Em Parelheiros vão preso. Aí que tá... Você reforçou meu ponto. E tem um dado importante também. Deixa ele terminar ali. E tem um dado importante também. O recurso, né, para o STF chegou por meio da Defensoria do Estado de São Paulo de um negro que estava portando 3 gramas de maconha. 3 gramas de maconha foi considerada traficante ao invés de usuário, o que corrobora o que eu estou falando aqui. Então não adianta a gente querer ter essa política, defender a política da guerra às drogas, de ter rigidez penal com o usuário de droga, não é? Porque esse não é o problema do Brasil. E, infelizmente, no Brasil, o silêncio legislativo criou uma situação injusta, porque quem vai preso no Brasil, considerado traficante, mesmo sendo usuário, pela quantidade de droga, é preto e pobre. É mentira. Então temos que mudar. Então temos que mudar essa lógica. 60% das pessoas que estão presas no Brasil é por conta da lei de drogas no Brasil. 90%
afasta essas pessoas. Dos crimes não tem resolução, as pessoas não vão presas, apenas 10%. Não, Mentira que isso é existe crime geral. encarceramento em massa. Não, claro que tem, óbvio que tem. Então temos que olhar esse problema e resolver de forma diferente. Não é essa postura completamente equivocada, ultrapassada, que o Gani defende, que a gente vai resolver o problema da criminalidade do Brasil. Essa postura moderninha, veja o que está acontecendo com a Califórnia. Veja lá, tá uma amostra grátis. Dinamarca. Vai lá, Gustavo Segré. Me parece que definir parâmetros é saudável, para que não aconteça. Eu, curiosamente, estou de acordo com o Felipe em termos de que, dependendo de quem é, vai preso ou não vai preso. Incoerente seria se você ficasse em desacordo com ele simplesmente por discordar. Não, claro que não. E considero o Felipe que o debate aconteça dessa forma mesmo. Uma pessoa muito inteligente e com conteúdo. Mas a problemática está quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nesse argumento que a Janaína trazia para a gente, menciona que é melhor para uma ajuda social de recuperação das pessoas que estão padecendo essa situação. Eu não vi, e não sou um especialista do tema, mas eu vejo pessoas internadas por uma questão de vício, de cocaína, de crack, de algumas drogas das denominadas pesadas. Eu não li nenhuma pessoa que esteja internada por consumo de maconha. Isso não quer dizer que é menos ou mais grave, mas o fato de definir um critério para que não seja arbitrário e subjetivo, se uma pessoa é ou não é usuário ou é traficante, mesmo as colocações que trazia o Alan, se você vê que o cara tem um monte de troco no bolso, e obviamente não é usuário. Para que o usuário vai precisar de troco separado, enfim. Agora, colocar também 25 ou 60 gramas de definição se é usuário ou é traficante, bom, ninguém é idiota, e o traficante menos ainda. Coloca 60 de máxima, guarda 1,5 kg numa árvore e vai ser considerado usuário. Então me parece que o texto é mais importante. Valeria mais a pena, na minha humilde opinião, que isso seja regulamentado, como muito bem mencionava Felipe, que não foi aquela lei de 2006, pelo Congresso e não pelo STF, mas que deveria, na minha opinião, ter uma definição de critérios, parâmetros, para que não seja arbitrariamente um juiz ou um policial que diga que se João ou Pedro é usuário traficante e de repente nós temos que na mesma posição, com a mesma quantidade de droga, um é usuário e outro é traficante. Isso está errado. Não mantém o princípio de isonomia legal. Remate, Dávila. Não, é exatamente isso, mas esta é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Quem tem que regulamentar a lei é o Congresso e não o Supremo. Porque o que pode acontecer? Podemos repetir o erro exatamente da questão territorial, do marco. Por quê? Porque agora o Supremo decide isso, aí provoca o Congresso faz uma regulamentação diferente do entendimento do Congresso, do Supremo, e aí o que a gente tem? De novo, um enorme problema constitucional. É o que aconteceu com o marco temporal. Então, assim, esse negócio de invadir competência de poder só aumenta a confusão e não faz o que propôs o Felipe e o Segré, que é trazer justiça. Então, o que a gente tem que fazer é pressionar quem é a favor da matéria, o Congresso, para regulamentar uma lei que já foi aprovada. Mas não se faz isso numa votação no Supremo Tribunal Federal. Isso não vai resolver o problema, vai criar um imbróglio constitucional e isso pode irritar o Congresso e fazer com que tenha uma decisão completamente diferente da do Supremo. E aí a gente está de novo no limbo jurídico. Então, calma. Vamos esperar cada um cumprir o seu papel constitucional ao invés de um meter a colher na sopa do outro. No doce do outro.